Hoje eu vou lhe dar um princípio fundamental para orarmos a Deus. Um espírito profundamente quebrantado. Este é o tema do nosso devocional de hoje. Bom dia, graça e paz. Vamos lá. Salmo 39 ainda, versículo 12. 11. Quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado, destróis como traça o que ele tem de precioso. Na verdade, todo homem é apenas um sopro. Verso 12. Senhor, ouve minha oração e inclina os ouvidos ao meu clamor. Não te cales diante das minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estrangeiro, um peregrino como todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Então, aqui no verso 12 você vê uma progressão. Ó. Ele diz, ouve a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, não te cale diante de minhas lágrimas. Calvino, comentando isso aqui, vai dizer o seguinte, não há aqui apenas um recurso de linguagem para se utilizar de sinônimos, algo semelhante, para não ficar enfadonho e repetitivo. Não, há de fato um estado de espírito aqui e um princípio de oração, como que a oração vai sendo intensificada. Primeiro ele fala em orar, depois ele fala em clamar e depois ele fala em lágrimas. É isso que muitas vezes falta em nós. Nós começamos a orar por algo, nada acontece, a gente, ao invés de intensificar isso e clamar e depois gemer, chorar, a gente para. Não é isso que Davi faz. Ele está em profunda angústia e diante disso ele ora e parece que Deus não ouve, ele então continua orando mais e ele clama até as lágrimas, Então isso é fundamental. E esse clamor de Davi é visto também aqui por meio dessa sua atitude de quebrantamento. Quer ver? Vamos aqui no verso 12, ele fala assim, eu sou como um estrangeiro e um peregrino diante de ti. Um estrangeiro, não um estranho, e um peregrino. Situação horrível. E a ideia aqui de peregrino, provavelmente tem aquela ideia de... O que é um peregrino? Alguém que não tem residência fixa. Alguém que muitas vezes está perambulando aí sem um destino. Talvez seja isso que Davi esteja querendo dizer. Ou então, eu estou sempre viajando por conta do meu trabalho e por mais que seja gostoso o lugar, os irmãos que nos recebem são uma bênção, a casa, o hotel, geralmente eu peço para ficar em casa quando eu vou pregar em outros lugares, mais que seja confortável e às vezes é melhor que a minha, mas não é a minha. A gente sempre tem aquela sensação que a gente precisa voltar para o nosso lar. Então aqui Davi está dizendo, olha, eu sou peregrino, poxa, não tenho uma residência fixa, parece que estou aí perambulando diante do Senhor, sou um estranho. Como assim ele diz que é um estranho? No Salmo 139 ele declara que Deus o sonda e o conhece, ainda a palavra não me chegou à língua, o Senhor já conhece, o Senhor me viu substância ainda informe. Como assim ele está dizendo aqui, sou como um estranho? Provavelmente é por conta do pecado dele, que a sensação que ele tinha era essa, de que Deus estava ignorando Davi. Como diz o Salmo 59, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. A mão de Deus não está encolhida, diz o profeta, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, essa sensação que ele está tendo aqui de abandono, de estar perdido, tem a ver com essa questão do pecado. Provavelmente aqui por conta aqui do verso 11, tá vendo? Ó, quando castigas o homem com repreensões por causa do pecado. Então, por conta do pecado, ele está tendo essa sensação de que Deus o abandonou. Ele está tendo, essa é a sensação dele. Essa é a sensação. E aí ele conclui ainda, no verso 13, desvia de mim o olhar. Como assim? O que está acontecendo aqui é o seguinte, Deus está focando em Davi para puni-lo. E Deus está olhando Davi e punindo Davi. E Davi está dizendo, eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando. Eu peço que o Senhor me alivie. Antes que eu morra. Ele chegou até a perder a esperança aqui, né? Para que eu me alegre antes que eu vá e deixe de existir. Ou seja, eu não aguento mais tamanho sofrimento. Que coisa. É uma oração assim que é pesada, uma oração pesada de alguém que vive uma angústia profunda, que ora, clama e está chorando, alguém que tem a sensação de que Deus está longe. Esse é Davi, gente. É Davi e ele associa isso ao seu pecado.
ele diz, Senhor, eu estou passando isso por conta do meu pecado, sei que é justo e merecido o que eu estou passando, mas eu peço que o Senhor tenha misericórdia. É o que ele está fazendo aqui. É o que ele ora, né? Ele ora para que Deus tenha misericórdia dele diante do seu sofrimento, e ele está sofrendo por conta de pecado, ele deixa muito claro isso. Já falei isso aqui para vocês tantas outras vezes, inúmeras e inúmeras vezes, Davi mostra, revela muito de quem ele é. Muitas e muitas vezes aqui nos Salmos você vê Davi sofrendo horrivelmente por conta de seus pecados, Deus permitindo, Deus julgando Davi, e muitos crentes hoje nunca veem pecado. É impressionante a consciência que Davi tinha de pecado. E isso é fundamental. Termos essa consciência, nos humilharmos diante de Deus. Como eu falei no começo, esse é um princípio fundamental para orarmos, ter um espírito quebrantado. Esse coração que nunca atribui falta a Deus, mas atribui falta a si mesmo. Isso é fundamental. Esse é um elemento fundamental na nossa caminhada, na sua caminhada. É o que você precisa para ter a sua oração atendida e para que Deus seja misericordioso. Ele não fica bravo, ele não reclama com Deus, ele dizendo, Senhor, não é justo que eu sofro. Não, é justo, ele reconhece que é justo e ele apenas pede, Senhor, me alivia. Eu sei, eu mereço, mas alivia o meu sofrimento, tem misericórdia de mim, deixa-me dar um último sorriso antes de morrer. E ele também não reclama, não, ele está dizendo que eu vou morrer, eu sei, eu tenho que morrer mesmo por causa do meu pecado. É impressionante, né? É impressionante como que esses homens de Deus, eles não reclamam. Eles se humilham diante de Deus, quando eles estão, de vez em quando eles reclamam, mas quando eles estão perdidos da cabeça. Mas note aqui, Davi, que oração quebrantada. E é assim que a gente deve ser. Diante de nossos sofrimentos, diante de nossas angústias, nos humilharmos diante de Deus. Porque Deus habita no alto e sublime trono, mas também habita com o contrito e quebrantado de coração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome. Oramos a ti, Pai, tem misericórdia de nós, diante de nossos sofrimentos. Ajude-nos, ó Pai, mude a nossa história, alivia, Pai, nossas angústias e sofrimentos. Pai, mude-nos para que possamos andar em santidade diante do Senhor. Ó Pai, fortaleça-nos, muda, sim, a nossa história, nós clamamos a Ti, como Davi orou, ó Deus, para que possamos nos alegrar diante do Senhor. Pedimos perdão por todos os nossos pecados, pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possa nos iluminar para que possamos ver nossas falhas e nossos pecados. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ouve a nossa oração, ouve o nosso clamor. Ó Pai, sê propício a nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser.